A paz do Senhor para todos os irmãos. A nossa pré-aula número 3, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Nós temos o texto áureo que diz: estai, pois, firmes tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Efésios 6:14. Verdade prática. O crente fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios de retidão serve ao Senhor, sendo exemplo de verdade e de justiça. Nosso texto de referência se encontra em João, no capítulo 18, o verso 37, e nos Salmos 85, 9 a 13. Objetivo geral: mostrar que a justiça e a verdade são valores imprescindíveis para todos os crentes que militam na causa de Cristo. Objetivo específico: primeiro, entender que o conhecimento da verdade produz liberdade. 2. Afirmar que Jesus Cristo é a verdade. 3. Aprender que a verdade e a justiça são armas poderosas de Deus que nos capacita para o combate contra o mal. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos agora nesta terceira lição, que estamos estudando as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. E as nossas armas aqui, já elencada por Paulo no capítulo 6 de Efésios, nós temos aqui a partir do versículo 14, conforme diz no texto áureo, duas armas que Paulo colocou em primeiro lugar: o cinto da verdade e a couraça da justiça. Para o crente, ele deve estar sempre primando pela verdade. O contrário da verdade é a mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então, como nós temos como pai o nosso Deus celestial, então nós temos de professar sempre a verdade. Na verdade, toda a armadura de Deus está descrita nas Escrituras como o próprio Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Colossenses 3:10. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Nós vamos ver aqui nesta lição que o crente, para ser um vencedor, ele precisa sempre estar professando a verdade. A verdade é uma característica do verdadeiro crente, daquele que quer ir morar no céu. O conceito de verdade. Nós temos aqui no tópico 1, que diz que, conforme as teorias clássicas sobre a verdade, quando fala de clássico, nós lembramos, dentro da filosofia, os filósofos gregos do século V antes de Cristo. Ali nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles, e eles sempre se preocuparam com a verdade. Então eles diziam que a verdade é a correspondência dos fatos. É uma característica do discurso, isto é, quando este corresponde com o fato, considerando-se que
é a verdade. Isto não é tão simples, porque se muitas pessoas descreverem um mesmo evento, este pode ser relatado de formas diferentes, de acordo com a visão de cada um. Então, se nós temos um fenômeno, um fato, uma coisa, e for descrito por várias pessoas, evidentemente que ele vai falar segundo o ângulo de visão que ele tem, segundo o grau de conhecimento, né, que ele tem daquele fenômeno, daquela coisa. E quando é a pessoa que está escrevendo, descrevendo aquele fato, então ele vai ter suas limitações, porque o homem é limitado, né? E por isso que a filosofia é a busca da verdade. No âmbito humano, nunca temos uma verdade acabada dentro do pensamento filosófico. Sempre que se alcança uma verdade, essa verdade é colocada novamente sob dúvida para que seja averiguado, investigado essa verdade. Então, é um processo sem fim. Conforme nós vemos aqui, que muitas pessoas descrevem o mesmo evento, este pode ser relatado de forma diferente, de acordo com a visão de cada um. Para Nietzsche, a verdade é uma metáfora. Veja bem o pensamento desse filósofo, é considerado como uma metáfora. A verdade. Para São Tomás de Aquino, a verdade é a adequação da coisa e do intelecto. Então, para São Tomás de Aquino, de acordo com o intelecto, com a capacidade de entender, de abstrair da coisa, o que ela realmente é, então isso para ele corresponderia com a verdade. Então, essa dificuldade de definir a verdade despertou o interesse de Pilatos ao interrogar Jesus sobre a verdade. Quando Jesus diz para ele, aqui nós colocamos aqui esse verso de João 18:37, quando Jesus disse, disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, a verdade, então, causou, quando Jesus disse que é a verdade, e que todo que é da verdade ouve a sua voz, então causou, assim, um assombro em Pilatos, né? Se é que a verdade era um tema tão polêmico na época, o que seria a verdade? Então, Pilatos ficou intrigado, o que é a verdade, né? Então, no âmbito filosófico, a verdade ela está inacabada. A verdade segundo a Bíblia. A tua lei é a verdade. Então a Bíblia diz que a lei, a palavra de Deus, ela é a verdade, incontestável, indubitável. Deus se revela na sua palavra. João, escrevendo acerca de Jesus, ele diz, logo em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mediante este título, João apresenta Jesus como a palavra de Deus personificada e declara que nestes últimos dias Deus tem nos falado através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade
que Jesus apresentava era ele próprio. Ele diz em João 14:6, na verdade, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sempre repetir na verdade, porque era ele como a verdade, expressão da verdade. Então, fortalecer na verdade. E ele afirmou enfaticamente, eu sou a verdade, não existe outra. Jesus é a verdade. O evangelista Lucas, ele diz que quando as pessoas ouviam Jesus, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. Em Lucas 5:1. Pois, ao contrário dos profetas do Antigo Testamento, Jesus introduzia seus ditos. Eu vos digo. Porque os profetas vinham e diziam, assim diz o Senhor. Mas Jesus disse, eu, porém, vos digo. Que ele tinha a autoridade da palavra de Deus nele mesmo. E que nós temos várias referências, os irmãos podem conferir aí na Bíblia, né? Então ele tinha autoridade divina para tratar a palavra de Deus. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e crer que Deus enviou Jesus Cristo, receber esse plano de salvação, que é a verdade, nós recebemos pela fé. Quem crê, né, nessa verdade tem a vida eterna, passou da morte para a vida, porque o ser humano está morto de seus pecados e ofensas, e somente a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra de Deus, ela liberta de todo o engodo da mentira, todo o laço do diabo, e nos conduz no caminho direito, né? O caminho que conduz à vida eterna. Temos aqui no segundo tópico a couraça da justiça. Cristo, justiça nossa. A palavra de Deus declara que a nossa justiça é Cristo, o próprio Senhor Jesus, habitando em nosso coração, Romanos 8:10. No Antigo Testamento, o Messias é referido como o renovo justo. E o Senhor, justiça nossa, Jeremias 23, 5 e 6. Em outras palavras, a justiça que possuímos não é de nós mesmos, mas de Jesus, em quem colocamos a nossa fé. 1 Coríntios 1:30. Mediante a presença dele, em nós, tornamos-nos nele justiça de Deus. Temos agora em nossa vida o Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus enviou para estar conosco. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né, que testifica de Cristo. Mediante a presença dele em nós, tornamos nele justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O fundamento de nossa salvação e nossa única esperança de justificação é a morte sacrificial de Cristo e seu sangue derramado no Calvário, Romanos 3:24, e sua vida ressurreta dentro do nosso coração, Romanos 4:25. Então, 3:24 de Romanos diz que ele nos justificou gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Conforme diz aqui, na nossa leitura aqui, diz o verso
o verso 11 do nosso texto da leitura diz: a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Então, a justiça de Deus, ela veio do céu na própria pessoa de Cristo, né, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, cumprindo ali a justiça de Deus. Nós vamos ver aqui nesse tópico, né, como maravilhosa é essa obra de Cristo, a razão em revestirmos da couraça da justiça. A razão. Qualquer indivíduo que morra sem ter sido revestido da justiça de Jesus Cristo prossegue para a mais total desesperança e miséria. É o único plano de redenção do homem, é ser salvo segundo a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Porque dessa maneira Deus, ele nos redimiu, né? Cumprindo a justiça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6:23. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o único plano. Nele nós alcançamos a justiça de Deus, somos considerados justos, porque Jesus pagou o preço do nosso delito e nos justificou com a sua morte redentora na cruz do Calvário. Esse é o ensinamento das Escrituras, isto é, o que a Bíblia afirma: sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Isto é, se a pessoa não for justificada, a ira de Deus permanece naquela pessoa, porque não aceitou o plano da redenção, da justificação, partiu para a eternidade sem ser justificado. E a ira de Deus, ela segue, né? Ela permanece naquele indivíduo. Está em João 3:36. Somente essa justiça pode tornar-nos aptos para estarmos de bem com Deus e para irmos para o céu, para ficarmos com o Senhor e passarmos a eternidade em sua santa presença. Para estar no céu, precisamos ser justos. Como o injusto pode ir para o céu? Somente ele não vai para o céu. O injusto não vai de forma alguma. Ele tem que ser justificado. Se a pessoa nega a Cristo, não aceita Cristo, ele não tem salvação, não tem como ir para o céu. Por isso, a grande necessidade, é urgente que a pessoa tome essa decisão e receba Cristo, porque a justiça de Deus está em Cristo, né? E nós temos de ser revestidos de Cristo Jesus para a nossa vitória, porque estamos em luta, né? Em guerra travada, e por isso a justiça ela é importante, que todos sejam justos, e só é justo através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. O item 2 e 3 diz: a justiça de Deus se efetiva através da morte expiatória de Cristo. Ele não pode perdoar o pecado sem satisfazer sua justiça e manter a sua santidade. Então Deus não tem como ele perdoar o pecado, né, sem satisfazer a sua justiça e manter a santidade. Por isso tinha que haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso já vem desde os tempos antigos, quando eles ofereciam animais, né, que eram um símbolo, né, um tipo do sangue de Cristo seria derramado na cruz. Então, todas as pessoas, desde o Antigo Testamento, eles foram redimidos pelo sangue de Jesus. A justiça de Deus, ela manifesta em seu justo plano para a salvação através da morte expiatória e substitutiva de Cristo,
Então isso aí satisfaz a ambos, né? Satisfaz tanto em perdoar o pecado como manter a santidade de Deus. A aceitação dessa provisão por parte do pecador permite a Deus atribuir-lhe tudo o que Cristo fez por ele para alcançar a sua salvação. Então, a salvação ela está pronta, Deus já pagou o preço, Deus já fez toda a obra. Não somente é necessário que o pecador caído, o pecador receba de Deus essa dádiva, né? Seja despertado. E para isso nós estamos ensinando, estamos pregando, todo o povo de Deus que já foram também contemplados com essa dádiva preciosa de Deus, ele sempre está pregando, ensinando e falando, porque é preciso que aqueles que estão dormindo se despertem para que Cristo venha esclarecer, né? Efésios 2, no capítulo 2 ali fala, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É preciso que haja um despertamento urgente para que a pessoa seja agraciada, né, com essa revelação tão preciosa da salvação que está em Cristo Jesus. Abraçando, né, revestindo da couraça da justiça e cingindo com o cinto da verdade, para que seja também um vencedor, um soldado habilitado para toda boa obra no reino de Deus. Nós temos aqui que Cristo fez tudo por nós, né? Nessa aceitação de Cristo como portador de pecados e salvador pela fé, o homem recebe a justiça, que é pela fé. Gálatas 2:8, né? Em Gálatas 2:8 diz: nossa salvação não é por obras, mas é pela graça de Deus, segundo a fé que nos é dada. Glória a Deus. Vamos para o item 3, que nós vemos então a verdade e a justiça, que são armas poderosas feitas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Agora nós temos aqui como usar a armadura de Deus. Nós temos, no decorrer dessas lições, vamos ser revestidos da armadura de Deus, mas nós precisamos saber como que nós vamos usar. E Paulo aqui então faz uma comparação com o soldado romano que vestia uma couraça, que cingia com um cinto, né? E aqui ele coloca isso no lado espiritual, colocando a couraça que o soldado usava de proteção como sendo para nós a couraça da justiça. O cinto da verdade que ele usava, um cinto de couro, ele também usava agora como um cinto da verdade. Então, o cinto da verdade é a primeira arma elencada por Paulo em Efésios 6:14. Foi o cinto. O soldado romano usava na sua armadura um cinto de couro bastante largo para carregar a sua espada, proteger o abdômen e, ao mesmo tempo, sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que nos sustenta é a sua integridade, ou seja, devemos sempre falar a verdade e fazer o que é certo, e assim estaremos protegidos. Se alguém fizer alguma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá, porque estamos com a razão. A verdade é a palavra de Deus, a qual deve estar bem ajustada em nosso coração para lutarmos com perseverança nos momentos mais difíceis. Igual Paulo escrevendo, ele diz: e no dia mau estáis firmes, né? No demais, irmãos, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder.
é Romanos 6,10 ali, ele começa então, para que nós possamos vencer, né? Vestindo toda a armadura de Deus, então possamos vencer. Na palavra de Deus temos proteção. Então o cinto de Deus é a verdade, ela protege, nos protege. No Salmo 119, o salmista expressa um grandioso amor pela palavra de Deus. Isso é importante, né? Amarmos a palavra, porque a palavra é a verdade. Ele alude à palavra de Deus como promessa, mandamento, direção, testemunho, ensino, sabedoria, verdade, justiça e repreensão. Revela que na palavra se acha proteção, norma para a sua vida, deleite para o seu coração e alma. E provisão de todas as suas necessidades. Ler a palavra de Deus é expressão de profundo amor a Deus, meditar nela e orar. O crescimento em graça e retidão acontece à medida que o nosso amor cresce pela palavra. Buscando a palavra, você vai crescendo em tudo no reino espiritual. Espiritualmente, você vai sendo cada vez mais edificado, porque a palavra de Deus, ela edifica. A couraça da justiça, a segunda arma mencionada por Paulo, é a couraça da justiça. O soldado romano usava na sua armadura uma couraça trançada de corrente para protegê-lo de um ataque no coração ou em outro órgão vital. A couraça da justiça protege o cristão dos ataques de Satanás, como mentira, acusações e lembranças de pecados do passado. Tenta nos convencer que não somos bons o bastante para andarmos com Deus. Sempre tem sempre a gente ouve isso, né? Um comedor de feijão não tem como ser salvo. Ora, foi para isso que Jesus veio nos resgatar, né? Porque nós alimentamos sim, comemos feijão sim, e temos essa viva esperança sim, porque em Cristo nós somos justificados e somos revestidos da sua justiça. Por isso precisamos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa justiça. Cristo não tinha nenhum pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados para nos redimir e nos fazer justos diante de Deus. Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a sua graça. Né? A Bíblia também, o próprio Isaías, lá 700 anos antes de Cristo, ele já dizia, né, que ele levou sobre si os nossos pecados, né, e as nossas transgressões, ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Vamos, então, concluir a nossa lição, né? Eu sei que o professor que vai ensinar no domingo aí, na congregação, na sede, ele vai explicitar com mais detalhe essa lição, que nós estamos fazendo apenas uma prévia, né? Uns comentários para um direcionamento do nosso estudo. A verdade e a justiça sugerem aspectos da santidade de Deus. Então, isso aí Deus, ele tem esse atributo, né? A justiça, a santidade, a verdade, e tantos outros atributos de Deus, né? Bondade, ele é Espírito infinito, eterno, imutável, de justiça, de poder, de santidade, de bondade, transcendente, onisciente, onipotente. São atributos de Deus, e aqui esses atributos nós estamos estudando,
que são armas que Deus nos capacita para nós também vencermos, né? Segundo a nossa luta renhida contra os inimigos que nós nos confrontamos no nosso dia a dia. Então Deus é santo, reto, verdadeiro e perfeitamente justo. Isaías 6:3. É essa atitude que não suporta o pecado do homem, pois Deus vive acima da iniquidade. Deus não suporta o pecado, ele tem ira do pecado. Ele ama o pecador, mas ele detesta, né, o pecado, ele não coaduna com o pecado. Cingir os lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça implica em receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, em obedecer aos preceitos da palavra de Deus, para que possamos estar firmes no combate e resistir o mal. Efésios 6:14. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar os irmãos de uma forma toda especial. Que tenhamos uma boa aula no nome de Jesus. Amém.